Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Vinícius mais uma vez e aqui continuando a nossa aula sobre a análise das questões do livro didático, agora na nossa parte 2, certo? Da página 31. Hoje nós vamos analisar a questão 10, a questão 11, a 12 e a 13, beleza? Para a gente poder fechar essa parte 2. Essas questões, principalmente da página 31, são questões muito grandes. Então, eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência e prestassem atenção. Beleza? Então, vamos lá. Na época das grandes navegações, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios e incluíam essa denominação aos papagaios e também às araras e os periquitos. A tabela abaixo relaciona algumas dessas aves. Então nós temos, na primeira coluna, nós temos os papagaios, na segunda coluna, nós temos as araras e na terceira coluna, nós temos os periquitos, certo? Cada um com o seu nome científico, certo? O seu gênero, certo? E também o reino a qual esses animais eles pertencem, beleza? Na verdade, eles só têm o nome científico, que é a espécie, e o gênero do animal, né? E essa outra questão é uma questão lógica, beleza? Então vamos lá. Na parte de baixo diz assim: analise a tabela. Pode-se concluir que há representantes de. Aí ele pergunta: quantas espécies? Ora, se cada coluna dessa tem 3 animais, ou seja, tem uma espécie em cada quadrinho, é só você contar os quadrinhos, né? Na primeira tem 3, na segunda tem 3, na terceira tem 3. 3 vezes 3, 9, né? Então nós temos aqui 9 espécies, cada qual com seu nome científico, representando cada um representando um quadro dessa tabela. Beleza. A segunda pergunta diz assim: quantos gêneros? Ora, um gênero aqui, claro, que dá para a gente notar, é o gênero Amazona. Dá para a gente ver esse gênero em 3 espécies aqui, certo? Um outro gênero aqui, ó, é Anocdorinchus, né? Que nome difícil, né? Mas latim é latim, né? Então, nós temos esse outro gênero. E o terceiro gênero aqui é o gênero Aratinga, que são os periquitos que fazem parte desse gênero, certo? Então nós temos eles aqui também. Então, quantos gêneros tem, pessoal? Só tem 3, né? Só tem 3 gêneros, beleza? E qual reino? Quantos reinos tem representado nessa tabela, né? Ora, se são todos aves, né? Aves são animais, não é verdade? Então, nós só temos um reino, que é o reino Animalia, né? Nenhum dos animais representados na tabela é uma planta, certo? Então, logicamente, nós só temos aí um reino representado, certo? Essa questão 11 bem aqui, ela é para você complementar as frases abaixo, né? O autor do livro, um autor do livro de biologia, parecido, mas é isso mesmo. Você vai só completar com os nomes corretos, né? Com a complementação correta. Por exemplo, na letra A, nós temos a seguinte frase: o domínio das bactérias inclui os seres com células procarióticas, ou seja, que não tem número individualizado. Bem aqui na letra A.
Deixa eu ver bem aqui, que tem um núcleo, certo? O complemento aqui é núcleo. Eu pensei que era individualizado, não li direito, mas o complemento aqui é núcleo. Por uma membrana, certo? O complemento aqui seria membrana. Esse domínio inclui o que, pessoal? As bactérias e as cianobactérias, certo? Há o outro complemento aqui, ó. Essas últimas são autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Pois seu propósito, alimento real, pois obtém seu próprio alimento, realizando o que os seres autotróficos eles têm que realizar. Qual o processo, pessoal? O processo de fotossíntese. Então, o complemento aqui será fotossíntese, beleza? Já na letra B, ele diz assim, ó. A letra está tão pequena, mas dá para ler. Todos os membros do domínio Archaea são unicelulares, ou seja, tem organismo formado por apenas uma célula. Os membros desse domínio, denominado arqueias, estão adaptados à vida em locais que são hostis, extremos, a maioria dos outros seres vivos. Então, eu já falei com os complementos. Então, se vocês quiserem ver direitinho, vocês voltem o vídeo para observar direito. Porque senão nós vamos demorar muito nesse vídeo. Eu vou ler logo direto. Eu vou ler o C também já com os complementos, tá legal? Vamos lá. O grupo dos protistas é constituído por várias formas de vida. Umas são unicelulares e as outras pluricelulares, de organização bem simples. Entre os protistas estão as algas, que realizam a fotossíntese e fazem parte do fitoplâncton, que é o primeiro nível das cadeias alimentares aquáticas. Também entre os protistas estão os protozoários, que fazem parte do zooplâncton, o segundo nível das cadeias alimentares aquáticas, certo? Então já li com os complementos, vocês, se quiserem, vocês podem complementar, voltando o vídeo, observando direitinho. Já na letra D, nós temos o seguinte: o reino Plantae é constituído pelas plantas ou vegetais, que são seres com células eucarióticas e que realizam fotossíntese, sendo por isso classificados como autotróficos. Beleza? A letra D já foi, nós vamos aqui para a letra E. O reino fungi é aquele em que se encaixam os fungos, seres de células eucarióticas, que podem ser unicelulares, como as leveduras usadas na fabricação de pão, né? Ou de cerveja também, né, pessoal? Mas isso aí vocês não coloquem. Mas as leveduras também servem para fabricar cerveja. Ou pluricelulares, como os cogumelos, os bolores e as orelhas de pau. No que diz respeito à nutrição, os fungos são heterotróficos, certo? Vamos lá para a letra F. Letra F. O reino Animalia é formado por todos os animais que são seres pluricelulares, ou seja, que possuem mais de uma célula, né, pessoal? E cujas células são eucarióticas. Quanto à nutrição, todos os animais são heterotróficos, certo? Então isso aqui ficou bem claro. Se você quiser saber o que
autotrófica, heterotrófica, essas questões, vocês vejam a leitura que eu fiz, né, as explicações que eu fiz das questões do primeiro até a nona questão. Eu falo sobre essas explicações e sobre esses conceitos, beleza? Vamos lá para a questão 12, né? A questão 12, pessoal, ela é uma resposta pessoal, mas só que você tem que ter uma base no livro, você tem que ler o livro, as páginas do livro, para você ter um embasamento bom. Mas vamos lá. A poluição mundial está crescendo continuamente. Esse crescimento ameaça a biodiversidade. Justifique a sua resposta. Ora, nós vemos aí no rádio, na TV, na internet, nos documentários, todo dia tem alerta dizendo que uma espécie foi colocada na lista de animais em extinção, né, ou ameaçados de extinção. Então, esse crescimento populacional, ele está diretamente ligado à devastação de áreas florestais, né? A devastação de locais de biodiversidade, né? Seja ela terrestre ou aquática, né? E isso gera impactos diretos sobre a biodiversidade do nosso planeta, né? O próprio livro, ele diz o seguinte: ele espera que você, de um modo geral, perceba que o aumento da população exige maior gasto de recursos naturais. Então, quanto maior a população, maior o uso de recursos naturais, beleza? A questão 13, ela também é pessoal. Vou dar uma lida para vocês. Provavelmente existem muitas plantas ainda não descobertas ou não estudadas pelos cientistas que podem conter substâncias capazes de combater diversas doenças. Se uma planta não contiver substâncias que possam atuar como medicamento, pode-se dizer que essa espécie não tem valor e não precisa mais ser preservada. E aí, o que vocês acham? Se uma planta ela não pode ser usada em benefício do ser humano, será se essa planta ela não merece ser preservada? Ela não merece ser mantida, né? Eu acredito, como a resposta pessoal, né? Eu acredito que sim, que essa planta, a resposta seria não, né? Que essa planta ela tem uma importância biológica, ela tem uma importância no ecossistema, né? Não é porque ela não tem um uso comercial, não é porque ela não tem um valor de medicamento, que ela não possa ser, que ela não tenha a sua importância para os biomas, para o ecossistema, né? Para a biodiversidade animal, beleza? Pessoal, nós ficamos por aqui. Como prometido, eu fiz a análise das questões até a 13, né? Posteriormente, em outras aulas, eu vou dar continuidade fazendo essa leitura, né? Essa leitura das questões, explicando alguns detalhes mais aprofundados, porque nós sabemos que no ambiente de sala de aula, nem sempre a gente tem tempo de fazer essa leitura mais aprofundada, certo? Então, até a próxima aula, um forte abraço e tchau!